Se você já viu nas redes sociais ou no Google alguém falando em OAB da medicina e ficou confuso sobre o que isso significa, quem criou essa ideia, se isso vai virar lei e como isso impacta a sua carreira, esse vídeo é para você. Hoje eu vou explicar o que é a chamada OAB da medicina, por que ela surgiu, em que estágio está hoje, o que realmente mudaria na prática médica e no final minha visão crítica sobre tudo isso. Sem sensacionalismo, sem teorias infundadas. Vamos entender de forma clara e didática. O termo OAB da medicina ainda não é um nome oficial de nada. Ele foi usado pela mídia e por profissionais para se referir à ideia de criar um exame obrigatório para médicos recém-formados poderem obter o registro profissional e exercer a medicina no Brasil. Esse exame está sendo discutido no Senado como parte do projeto de lei 2294. Com um substitutivo que cria o chamado Exame Nacional de Proficiência em Medicina, o Profimed. Profimed seria uma prova obrigatória ao final da graduação. Sua aprovação seria um pré-requisito para obter o registro no Conselho Regional de Medicina, o CRM, e exercer a profissão. O exame está sendo conduzido sob coordenação do Conselho Federal de Medicina, não apenas pelo Ministério da Educação. Esse é o ponto central do debate que estamos vendo hoje nas redes sociais. A proposta surge num contexto de expansão acelerada de cursos de medicina no Brasil. Há centenas de escolas médicas no país e milhares de formandos todos os anos. Segundo os defensores da proposta, muitas faculdades teriam qualidade baixa ou insuficiente. Isso geraria médicos mal preparados com risco à segurança do paciente. A ideia é criar uma garantia mínima de competência profissional antes do médico poder atuar. Ou seja, a motivação principal é tentar responder a esse problema real que é, na visão de parte do setor, a necessidade de garantir um padrão mínimo de formação e atuação médica. A proposta prevê um exame nacional que avalia tanto conhecimentos teóricos quanto competências práticas, aplicação em nível federal com coordenação do CFM, repetição mais de uma vez ao ano e também avaliação de ética, prática clínica e saberes básicos que clínicos deveriam ter. Ou seja, seria uma prova formal e obrigatória, não apenas uma avaliação educacional comum. Se aprovado, o médico só poderia obter o CRM após aprovação no exame. Isso é bem diferente do modelo atual, em que o registro pode ser obtido mediante diploma e habilitação sem teste nacional obrigatório. Hoje, já existe o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, e outros mecanismos avaliativos, inclusive o Revalida para diplomas de estrangeiros. O ENAMED é uma avaliação de cursos e desempenho educacional, não condiciona o fim do exercício profissional. O Revalida é para médicos formados no exterior e não substitui o registro. O exame proposto agora seria um exame profissional obrigatório para recém-formados dentro e fora do Brasil, algo que hoje não existe para médicos, mas existe para advogados com a OAB. O projeto de lei que cria o Profimed já foi aprovado em uma fase da Comissão de Assuntos Sociais, o CAS, do Senado. Ele precisa agora passar por uma nova votação no CAS, uma análise da Câmara dos Deputados e sanção presidencial para se tornar lei. Ou seja, ainda não é lei, mas está em tramitação e está sendo amplamente debatido. Defensores da famosa OAB da medicina dizem que isso pode aumentar a segurança do paciente, padronizar um mínimo de competência, pressionar faculdades a melhorarem os seus currículos, criar um filtro que hoje não existe realmente. Alguns médicos e entidades afirmam que isso é necessário diante da expansão desenfreada de cursos de medicina. Mas a proposta não é unânime. Aqui estão algumas críticas. O Profimed pode penalizar o estudante que já se forma em curso de menor qualidade. Pode não atacar a raiz real do problema, ou seja, a avaliação da educação médica como um sistema contínuo e não apenas um teste final. Há debates também se o CFM deveria coordenar esse exame ou se isso deveria ser função do MEC. Críticos também dizem que isso pode criar desigualdade e excluir profissionais por um exame em vez de melhorar todo o sistema educativo. É importante destacar que médicos já formados e com CRM hoje não seriam afetados retroativamente
retroativamente, mesmo que a lei passe. Estudantes que ingressaram depois da vigência da lei, sim, poderão precisar fazer o exame, mas isso ainda está em debate. E o Revalida continua existindo para os diplomas de estrangeiros, ou seja, não é algo que corta a carreira de quem já exerce, mas pode impactar fortemente aqueles que estão prestes a se formar. Eu sou a doutora Paula Pérez e neste canal eu trago conteúdo para discutir a realidade da medicina e sugiro que existe uma forma mais abundante para vivermos como médico. Agora eu vou dar a minha opinião crítica sobre o assunto. Eu entendo a intenção de querer elevar o padrão da formação médica, isso é muito importante, mas um único exame obrigatório não resolve questões mais profundas, como desigualdade entre faculdades, recursos e infraestrutura educacional, e não corrige o fato da formação prática de muitas faculdades não serem supervisionadas. Um exame pode até padronizar critérios, mas ele não substitui uma boa política pública forte de avaliação educacional e melhoria das escolas. Temos que debater a medicina não apenas como prova, mas como um processo contínuo de formação e atualização. Fora que eu tenho certeza que isso abre margem para novos cursinhos de formação médica. É um ganho para todos os lados e para o estudante. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Já deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse resumo completo e quer ficar por dentro de todas as atualizações sobre o assunto, que ainda vai ter muito daqui para frente, se inscreva nesse canal, ative o sininho e deixe aqui a tua opinião nos comentários. Eu quero saber. Você acha que a OAB da medicina é positiva, negativa ou apenas mal formulada? Te vejo nos próximos vídeos.